E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Felipe Almeida. É um privilégio ter você aqui junto com a gente. E eu gostaria de estar falando hoje sobre um assunto que nós precisamos, a começar por mim, constantemente trazer a nossa lembrança, constantemente nos lembrarmos disso. E eu gostaria que você nos acompanhasse e assistisse esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você também precisa, assim como eu, constantemente se lembrar disso. E o assunto que eu gostaria de estar falando hoje é sobre não seguir as suas próprias vontades. Eu não seguir as minhas próprias vontades, mas nós seguirmos a vontade de Deus. E para estar hoje aqui falando sobre esse assunto, eu gostaria de estar lendo um texto que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos apenas, tá bom? Eu vou estar lendo do versículo 16 ao versículo 23. E essa passagem diz exatamente assim: Samuel disse a Saul: Fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando. Olha só o que o Senhor ordenou a Saul através de Samuel: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de cardeiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E olha só o que aconteceu aqui, para vocês entenderem melhor e a gente trazer melhor a lembrança. Deus tinha mandado Saul, junto com o exército, destruir todos os amalequitas. Destruir tudo que os amalequitas tinham. Era algo que Deus ordenou que se fizesse. E Saul, ele fez, mas em partes. Ele fez por uma parte até que o restante ele achou melhor fazer de outro jeito. E isso é um problema muito grande. Isso é algo que não é peculiar de Saul, mas é algo que vem desde lá do Éden. Desde o Éden nós vemos isso. E olha só o que Saul estava fazendo aqui. Ele, ao invés de destruir, ele vai lá e permite que aqueles soldados que estavam com ele peguem ali alguns animais ali bons, animais ali no qual estavam em condições perfeitas para oferecerem sacrifício a Deus. E eu creio que você vai concordar comigo, a gente refletindo um pouco, a intenção dele não parece boa. Ao invés de destruir tudo, ele pega alguns melhores animais. Lembre aqui que naquele tempo, né, havia os sacrifícios constantemente, diariamente ali, de animais. E eles pensam, poxa, esses daqui eu vou separar para oferecer em sacrifício ao Senhor. A intenção deles eram boas. A intenção era boa. O problema é que Deus não mandou fazer isso. E quantas vezes nós já vimos isso? Quantas vezes nós já fizemos isso? Lembra da Eva?
Lembra o que aconteceu naquele início? O que Deus mandou ela fazer, eles fazerem, Adão e Eva? Falou, olha, vocês podem comer de todas as árvores aqui desse jardim. Entretanto, existe uma árvore só dela você não pode comer. Olha só, imagine quantas árvores tinha naquele jardim. E aí, né, a gente sabe de todo o enredo ali, da serpente ali falando com a Eva, buscando enganá-la. E a Eva ali decidiu comer daquele fruto que ela estava desejando. Decidiu comer daquele fruto, decidiu fazer do jeito que ela queria fazer. E isso é algo que é muito ruim. É algo que é muito prejudicial. Parece muitas das vezes mesmo, parece que é algo que não tem nada a ver. E esse é o maior problema quando nós pensamos assim. Porque aqui nós estamos falando em viver em obediência à vontade de Deus. E viver em obediência à vontade de Deus requer renúncia por completo da sua vontade. Não é você fazendo aquilo que você acha melhor, o que você acha que vai ser mais efetivo, ou que você acha que vai ser ali mais produtivo em relação àquilo que você tem que fazer. Mas é aquilo que Deus mandou você fazer. É aquilo que Deus mandou você fazer. Por mais que aos seus olhos, aos meus olhos, nós possamos ali achar que aquilo não é tão legal fazer daquele jeito, por mais que nós possamos achar que daquele jeito vai demorar mais, por mais que nós possamos pensar e ter boas intenções ao fazer diferente, não é a vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, nós não devemos fazer. Não adianta nós argumentarmos, não adianta nós inventarmos qualquer tipo de desculpa, não adianta. Nós precisamos caminhar sempre segundo a vontade dele. Nós somos povo dele. Nós pertencemos a ele. Nós agora não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para ele. E nós somos guiados por ele. Ele nos guia através do seu Espírito Santo e nos guia através da sua palavra. Então, por mais que talvez você não tenha uma palavra específica do Senhor, aqui na Bíblia nós temos aqui a vontade revelada de Deus para as nossas vidas. Falei aqui de vontade específica porque eu creio e nós vemos na Bíblia que Deus tem propósitos para cada um de nós. E tem direcionamentos que ele dá para cada um de nós, não por um ser melhor que o outro, mas é o que ele planejou para cada um. E nesses propósitos específicos, ele vai guiando, ele vai mostrando, ele vai te mostrando cada degrau à medida que você vai seguindo em obediência naquilo que ele está te mostrando. E não só em situações como essa, mas às vezes Deus nos direciona através do seu Espírito Santo a orarmos por alguém que está próximo, ou às vezes compartilhar algo que está no nosso coração que o próprio Deus nos mandou falar. Eu não sei quais experiências você já vivenciou com Deus, mas o que eu quero aqui dizer é que independente de você ter vivido uma palavra específica ou ainda não, a vontade de Deus para a nossa vida já está revelada através da Bíblia. Então nós precisamos caminhar submissos a essa vontade dele. Caminhar em obediência completa a essa vontade dele. Não adianta termos boas intenções. Nós precisamos viver segundo aquilo que ele nos orienta. Porque, fala a verdade, nós, e sendo bem sinceros conosco mesmo, com nós mesmos, Deus vê todas as coisas. Nós estamos falando do Criador de todas as coisas, o Criador do universo, aquele que é onipresente, onipotente, onisciente, aquele que sabe de tudo, aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, aquele que sabe o que vai acontecer daqui a 10, 100 anos, 1000 anos
Nós estamos falando desse Deus. Ele governando as nossas vidas. Quer algo melhor do que isso? Não tem, queridos. Eu sei que não é fácil porque nós caminhamos pela fé e não pelo que nós vemos. Então, muitas das vezes, Deus fala algo para a gente que aos nossos olhos naturais, na nossa situação atual ali, nós não conseguimos contemplar. Parece completamente impossível. Só que Ele é um Deus que faz o impossível acontecer. Então nós precisamos confiar nele, porque quando nós não seguimos a vontade dele, o que nós estamos expressando com as nossas atitudes? Nós estamos expressando que nós não dependemos dele. É como se nós estivéssemos virando para Deus e falando: Deus, eu não dependo do Senhor. Legal que o Senhor aqui me orientou a fazer, mas eu acho que é melhor fazer desse outro jeito aqui. Eu não dependo do Senhor. Entretanto, nós sabemos que é um grande equívoco quando nós pensamos assim. É um grande equívoco quando nós achamos que nós não precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor completamente. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Deus, quando quer castigar alguém, a gente vê nas Escrituras, na carta de Paulo aos Romanos, ele entrega aquelas pessoas para elas viverem as suas próprias vontades, porque sabe que os nossos próprios desejos são maus. Os nossos desejos são maus. Gente, a gente não sabe querer as coisas. Nós não sabemos escolher as coisas. Por que não confiar naquele que sabe de todas as coisas? Então, eu gostaria que você, junto comigo, pudesse caminhar nessa. Sei que não é uma jornada fácil nessa caminhada de fé, de seguir a vontade de Deus. Entretanto, como eu falei aqui, eu creio que todos nós necessitamos todos os dias trazer isso à mente. Todos os dias, quando Deus nos instruir ali no nosso devocional, através da sua palavra, ou às vezes falar algo ao nosso espírito, naquilo que Ele quer que nós façamos, todos os dias, por mais que os nossos olhos naturais não consigam contemplar aquilo naquele momento, nós possamos caminhar em obediência à vontade dele, porque é o melhor para as nossas vidas. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, nos ajude, se inscreva nesse canal e compartilhe para o máximo de amigos que você puder, para o máximo de pessoas que você puder, para que essa palavra possa alcançar outras vidas e para que todos nós possamos sempre trazer isso à lembrança e sempre buscarmos viver segundo a vontade dele e não as nossas próprias vontades. Fique com Deus, um abraço.